coisa, gente. Eu vou explicar para vocês o nome do livro em si. Por que do porque ele é um dos caminhos que vocês vão ter para se conectar com Deus. Existem vários caminhos, ele é um deles, ok? Um curso, porque ele tem uma metodologia que vai nos ajudar nesse processo de nos conectar com Deus. Esse é muito importante. Esse nos traz para o momento de ação, porque os milagres, a gente tem uma impressão que o milagre ele acontece independente da gente, né? É Deus que faz o milagre. A gente não percebe que, na verdade, o milagre somos nós mesmos que fazemos através do Deus que está em nós. Quando você faz aquela oração, que você faz uma promessa para realizar alguma coisa, e isso vem a acontecer, não é que foi o santo que realizou, foi Deus. É o Deus que está dentro de nós que realiza tudo isso. Ele nos convida para essa ação. Esse milagre vai acontecer a partir do momento que você se conectar com Deus, conectar com a sua essência divina. E o milagres, né? Porque o que é o milagres? É a mudança de um estado físico ou mental para um outro estado. E ele acontece, o milagre, a partir do momento que a gente entende, que a gente está conectado com o nosso Deus, e que tudo isso que existe ao nosso redor é uma ilusão que a gente criou. E aí eu vou falar hoje para vocês amar a Deus sobre todas as coisas. Vou explicar o que o livro traz sobre isso, o que o livro explica sobre nós e a nossa relação com Deus, para que a gente entenda o que é amar a Deus sobre todas as coisas e os milagres que isso vai trazer para nossa vida. Primeira coisa importante para a gente lembrar. Está escrito no livro o seguinte: nada real pode ser ameaçado e nada que é irreal existe. O que é real? Segundo o livro, real é aquilo que Deus criou. Tudo que Deus criou, ele é verdade e é real. E tudo aquilo que Deus não criou não é verdade, portanto é uma ilusão. Deus, que é essa grande energia que existe, ele está em tudo. Imagina essa bolha gigantesca. E essa bolha é só amor. Ela só é amor, ok? É Deus, ela só é amor. Só que em um determinado momento, Deus decidiu o quê? Expandir. Ele decidiu que ele queria ter companhia, que ele não queria mais ficar só naquela situação de amor. Então, ele fez o quê? Ele se expandiu. Quando ele se expandiu, ele se subdividiu em milhares e milhares de centelhas divinas, ok? Cada uma dessas centelhas divinas somos quem? Nós. Então, todos nós, todos os seres vivos são essa centelha divina que é um pedacinho de Deus. Essa expansão de Deus, quando ele se expandiu e se subdividiu, é o que a ciência chama do Big Bang. Se a gente for pensar em termos quânticos, né, é o Big Bang. O que é o Big Bang? Nada mais é do que essa expansão dessa energia dentro da quântica do átomo. Dentro do átomo você vai ter o prótons, elétrons e nêutrons. Aí se você olhar mais fundo você vai ter os quarks. Se você olhar mais fundo você vai ter as cordas ou o bóson de Higgs. E fora isso é o vácuo quântico. O vácuo quântico é o quê? É essa bolha de amor que é Deus, que nos criou. Só que em um determinado momento dessa nossa existência com Deus, dentro da plenitude, estar pleno de amor, de alegria, de felicidade, de satisfação, pleno em todos os sentidos. Em um determinado momento, o que aconteceu? A gente, como filho, tem aquela fase que a gente vê muito aqui na nossa vida, que é a rebeldia da adolescência ou da pré-adolescência, que é quando os filhos se rebelam contra os pais. Mais ou menos isso aconteceu conosco. Então chegou um determinado momento que a gente questionou o pai. Pai, mas e se eu quiser ser uma coisa diferente disso? Se eu quiser não ser só amor, se eu quiser não ser uno contigo, se eu quiser outra coisa. Só que enquanto centelha divina, tudo que a gente pensa, a gente cria. A partir do momento que a gente teve esse pensamento, teve essa pergunta para Deus, o que aconteceu? A gente criou o mundo, a gente criou essa realidade que a gente vive. A gente colocou ao redor da nossa centelha o ego. Só que o que acontece? Conforme os anos foram passando, a gente começou a acreditar tanto que nós éramos isso, né? Que nós éramos esse ego, que ele foi... Imagine assim que a gente tem a centelha divina,
Imagine como sendo uma cebola. Lá o miolinho da cebola é a nossa centelha. Cada pensamento que a gente foi tendo nesses milhões e milhões e milhões de anos foi criando o quê? Camadas e camadas nessa cebola. Então hoje a gente tem tantos pensamentos que geraram crenças limitantes com esse pensamento dualista, onde a gente se sente separado de Deus, onde a gente sente que Deus é algo que está fora de nós, que a gente não consegue enxergar mais a nossa realidade. E o livro, ele vem fazer o quê? Através dos exercícios, ele vem treinar a nossa mente para que a gente vá tirando essas camadinhas, essas cascas da cebola, e a gente chegue no interior, que é a nossa centelha divina, para a gente se conectar com Deus. O que tem os exercícios? Aí tem uma parte do livro que fala o seguinte: uma mente sem treino não consegue fazer milagres, porque ela está treinada pelo ego. Então, por isso tem os exercícios, para que a gente comece a treinar e desfazer, então, essa imagem que o ego colocou na nossa mente. Tudo que a gente precisa é confiar, porque a conexão com Deus está disponível em nós. Vou explicar um pouquinho mais do livro. O livro, ele tem 3 sistemas diferentes que ele prega, tá? O primeiro sistema é o que traz a gente para a realidade da nossa essência, ou seja, que a gente entenda que nós somos uno com Deus, que Deus está dentro de nós, que nós fazemos parte de Deus. Eu sempre vou usar o exemplo da mão, né? Então, Deus é tudo e nós somos cada um dos dedinhos, dos milhões de dedinhos que existe aí. Nesse curso, nós vamos entender o quê? Que o nosso ego, ele tenta nos enganar o tempo inteiro. Para a gente conseguir fazer essa desvinculação, né, do ego com a nossa realidade, a gente tem que tentar focar nos nossos pensamentos. Você veja bem, tudo acontece na nossa mente. Então, bastou um pensamento nosso lá quando a gente estava com Deus, de que a gente poderia ser uma coisa diferente, para a gente criar toda essa realidade. E você veja, uma das coisas mais desafiadoras que a gente tem no mundo é a meditação. O que é a meditação? É quando você consegue ou não pensar em nada, ou pelo menos pensar em apenas uma coisa. Como é um desafio a gente conseguir fazer isso. Se eu falar para você, não pense em elefante, automaticamente você pensou no elefante. A gente não consegue dominar nossa mente. E quando você pensa no elefante, você não pensa só no elefante. Você já imagina o elefante em alguma situação, você já vê uma imagem do elefante, um bonequinho, você já imagina eles lá nas savanas da África, ou você já imagina ele num circo. Você vai colocando mais e mais e mais pensamentos dentro daquele pensamento primordial. A nossa mente é uma coisa assim tremenda, porque você imagina uma coisa e você já começa a questionar um monte de coisa e cria vários e vários. Por isso que foram criando esses montes de camadas em cima da nossa centelha divina. Por exemplo, se eu falo pra você, ou alguém fala pra você assim, eu te amo. A gente tem a mania de não escutar só aquilo. Você não pensa no que a pessoa está dizendo, você começa a pensar no porquê que a pessoa está dizendo isso. O que ela está querendo? O que ela está buscando? Qual é a segunda intenção? Qual é a terceira intenção? Por que ela está me dizendo que me ama? Uma coisa tão simples como um simples gesto de amor, que é uma palavra, né, uma frase, eu te amo, ele gera na sua mente já um monte de coisa. De tanto que a gente está desconectado com esse amor divino. De tanto que o nosso ego domina. Ele tem dificuldade de deixar a gente até aceitar esse amor que às vezes uma pessoa está nos oferecendo através de uma palavra. Então, tenta observar o seu pensamento. Tenta ver o que você está pensando agora e como você se sente com relação ao que você está pensando. Cada vez que você fizer esse treino, vai ser uma forma de você estar também meditando e trazendo a consciência para aquilo que você pensa. E, de alguma maneira, a gente vai trabalhar através dos exercícios a desmistificar e retirar algumas crenças limitantes que estão nos impedindo de alcançar os nossos objetivos, tá? Então, esse é o primeiro sistema do livro. O segundo sistema do livro é em falar da mente errada. O que é a mente errada? É o pensamento egóico, é o pensamento dualista, né? É esse pensamento que nos separa de Deus, que vê Deus como uma coisa alheia ao nosso ser, que não é essa matéria, né? Não é esse físico, é a nossa centelha divina.
terceiro sistema que está no livro é exatamente o quê? É mostrando a mente corrigida. Então, através dos exercícios, a gente vai conseguir separar o nosso ego, tirar ele desse lugar de centro das atenções e dar valor realmente para aquilo que importa, para aquilo que vem de Deus. Quando a gente conseguir fazer isso, através desses exercícios, você vai estar realmente conectado com Deus. Por mais que, é claro, você não precisa dos exercícios, você não precisa do livro, basta que você se lembre, porque está dentro de você, essa lembrança está dentro de nós. Outra coisa que o livro traz, muito interessante, vou dizer assim, né, que é Deus, Filho e o Espírito Santo. Quando você conseguir se conectar com esse Espírito Santo, que é a sua centelha divina, ou o seu Deus interior, ou o seu eu superior, como você queira entender, todos os seus problemas, tudo aquilo que você criou, tudo aquilo que o medo, né, que é característica do ego, traz pra gente, ele vai desaparecer. Não é que vai desaparecer como um passe de mágica. A partir do momento que você colocar Deus na frente, aí por isso o tema da live de hoje, amar a Deus sobre todas as coisas, e o que é exatamente isso? É se conectar realmente com Deus. Até eu peguei aqui da Bíblia, né, o que ele fala sobre isso. Amar a Deus sobre todas as coisas. É amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Porque se você amar a Deus sobre todas as coisas, automaticamente você vai amar também ao seu irmão. Porque se todos nós somos um pedacinho de Deus e todos nós somos irmãos em Deus, como você pode prejudicar ou querer o mal do seu próximo? Como que você pode não perdoar? Como que você pode julgar? O livro ele vai o tempo inteiro de uma forma muito amorosa, nos ensinando a olhar as situações, olhar o outro, não com aquele julgar automaticamente. Normalmente, vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa no trânsito fecha o seu carro. Automaticamente, o que a gente faz? O nosso ego faz? Começa a julgar, né? Ou a xingar aquela pessoa, mesmo que seja inconscientemente, conscientemente não, mesmo que seja internamente, né? Sem verbalizar, a pensar mal daquela pessoa. Então, o livro ele vai ensinar a gente a não julgar, a perdoar automaticamente. Cada situação, cada coisa que aconteça na sua vida, você olhar com perdão para aquilo. Então, lembra que eu falei numa outra live, né? Os sentimentos que nos aproximam de Deus. A gratidão e o perdão. Por quê? Quando você estiver conectado com esse amor de Deus, você vai começar a não julgar, a perdoar automaticamente. Perdoar aos outros e perdoar a si mesmo. Né? Perdoar principalmente a si mesmo, porque lembra que eu falei também, a maioria das coisas que a gente não perdoa no outro são coisas que na verdade a gente precisa perdoar na gente primeiro. Então, quando você começar a perdoar nos outros, ele é um processo que tudo que vai e volta, que vai fazer você se perdoar também. E aí você consegue se colocar nas mãos de Deus. Você ama a Deus sobre todas as coisas, automaticamente você entendendo também que Deus está dentro de você e obviamente está dentro de todos nós estamos o quê? Colocando todos nós, todo esse amor acima de tudo. E aí todos os problemas, as tristezas, o medo, a depressão e tantas coisas que nos afligem, que são pensamentos do ego, eles perdem o significado. Eles deixam de ter aquele peso. Do livro, ele vai nos ensinar também quando você se coloca nesse estado com Deus, não é que Deus vai resolver cada probleminha que você tenha. Não é isso. É simplesmente você não tem mais problema. Porque você está entregando tudo para Ele. Então, qualquer coisa que você queira que aconteça, você simplesmente entrega para Ele. Você se conecta com esse seu Deus interior, pensa no que você quer e entrega para Deus, né? Você tá na paz de que Ele vai resolver tudo para você. E aí vai acontecer o quê? Vão acontecer as situações. Agora a gente tem que estar muito atento
para todas as armadilhas do ego e dos nossos preconceitos. Porque às vezes a pessoa pede, por exemplo, eu preciso de um emprego novo, eu preciso ganhar mais dinheiro, alguma coisa assim. Primeiro que eu já ensinei para vocês que não pode ter essa coisa de eu preciso, porque você tá transmitindo falta, né? Então você tem que se visualizar no seu novo emprego, você tem que se visualizar com dinheiro entrando na sua conta, vendo o seu saldo lá em tantos mil ou milhões quanto você queira, você é que vai determinar, e soltar, entregar para o universo. Só que muitas vezes o universo, né, ou Deus, vai trazer essas coisas pra gente, mas a gente não enxerga. Por quê? Às vezes aquela pessoa que sentou do seu lado num café pode não ter a cor que você goste, pode não ser do time que você gosta, pode, sabe? A gente começa não vou conversar com essa pessoa não, olha, essa pessoa é dessa cor, essa pessoa, olha a camisa que ela tá usando é do time X, ou Y, ou é do partido tal. E o que acontece? Era a pessoa que ia te dar essa oportunidade, que ia te dar o emprego, ou que ia te apresentar para alguém, que ia te dar esse emprego que você estava pedindo. Então a gente precisa amar a Deus sobre todas as coisas. E amar ao próximo como a ti mesmo é a mesma coisa. É um complemento do outro mandamento. Porque se você começar a enxergar a todos como seu irmão, como parte do seu ser, não vai ter mais preconceito. Como que você vai roubar? Como que você vai matar? Como que você vai guerrear com o seu irmão? Ou melhor, com você mesmo. Porque se você faz parte de Deus, aquele seu irmão faz parte de Deus, se no fundo todos somos Deus juntos, como que você vai prejudicar ou ter um pensamento ruim, ter inveja, ou ter ciúmes, ou ter ódio, ou ter mágoa, ou não perdoar? Todos nós estamos nessa jornada, todos nós estamos nessa caminhada. Oi, Serginho, querido, obrigada, Sassá, obrigada a todos que estão aqui. Não se esqueçam, vocês que estão entrando agora, dá o seu joinha, porque quanto mais joinhas tiverem aqui, mais o YouTube vai distribuir esse conteúdo para outras pessoas. Então é muito importante a gente compartilhar conhecimento e esses momentos que a gente está vivendo de aprendizado, de expansão de consciência. Quando a gente consegue viver isso que o livro está dizendo, e esses exercícios do livro vão nos ajudar a desconectar do ego, a entender que, lembra que eu falei numa outra live que quando você colocar o perdão, seus problemas acabam? Porque quando você perdoar, né, tudo e a todos e a si mesmo, a maioria das coisas que te preocupam desaparecem. É muito importante a gente entender isso, a gente perdoar o outro, a gente se perdoar. Qual que é o problema que pode existir que o perdão não vai solucionar? A paz de espírito, gente, não tem preço. E esse livro, o que ele nos promete com esse pensamento, quando a gente se lembra de que a gente é uno com Deus, é ter paz. Tudo que acontece ao nosso redor com os olhos de Deus. Então, quando você vê uma situação, pensar assim, nossa, eu tô com mágoa dessa pessoa. Para e pensa, será que Deus teria mágoa dessa pessoa? Será que Deus não perdoaria essa pessoa? Não é difícil, é desafiador. Tem coisas que realmente magoam muito a gente. Mas tenta colocar, Deus perdoaria essa pessoa? Deus teria mágoa dessa pessoa? Pensa nisso. Quanto mais a gente conseguir olhar o mundo com os olhos de Deus, mais paz interior a gente vai ter. Quanto mais paz interior a gente tenha, quanto mais a gente se conecte com esse Deus que está dentro de nós, que somos nós, que nós fazemos parte dele, muito mais milagres você vai realizar nessa vida. Lembrando que tudo que Deus criou é eterno. E tudo aquilo que Deus não criou é uma ilusão. Então, nós somos eternos. Essa vida que nós temos aqui agora, ela é um sonho para nossa centelha. Então, aqui dentro desse sonho, a gente dorme à noite e sonha.
Isso daqui, para o nosso espírito, para a nossa centelha divina, ele é um sonho. Só que mesmo dentro desse sonho, eu não sei se vocês já tentaram controlar os seus sonhos enquanto aqui neste outro sonho, né? Sonhei que estava sonhando um sonho sonhado, um sonho de um sonho magnetizado. Tem uma música que fala isso, né? Então exemplifica bem. Eu posso determinar, por exemplo, através de um comando quântico, o que eu quero sonhar, com quem eu quero sonhar, como vai ser o meu sono, que horas que eu vou dormir ou que horas eu vou acordar. Então eu faço um comando pro meu inconsciente dizendo, eu quero dormir tal hora. Quantos de vocês já não tentou fazer isso? Então, amanhã eu tenho que acordar às 6 horas, por exemplo. 5 minutos antes do celular tocar, você acorda sozinho. Não é? Isso mesmo. Isso mesmo. Então, o que que acontece? Nós conseguimos fazer isso. Então, eu falo comando quântico porque eu estudo isso, várias coisas com comandos quânticos. Tem uma pessoa que me procurou por intermédio de um outro vídeo que eu gravei, que é como você acabar com vícios, né, através da física quântica, dos comandos quânticos. E a gente está fazendo um trabalho com algumas pessoas e tem sido maravilhoso. Eu tenho tido feedbacks muito bons de vícios assim graves, com drogas, cocaína, maconha, cigarro, enfim. E a gente faz isso. Você, com um comando quântico, você determina. E eu já faço isso com meus sonhos. Às vezes eu acordo e o sonho estava tão bom, eu falo, não, vou continuar sonhando. E eu continuo sonhando. Eu durmo de novo e sonho a continuação daquele sonho. E às vezes eu sonho o mesmo sonho por dias. Então, esse controle que eu já consegui ter aqui, nesse sonho, do sonho, é o que a gente vem buscar nesse livro, da gente controlar isso, que essa realidade que na verdade é um sonho para o nosso espírito é eterno, porque tudo que Deus criou é eterno. E nesse mundo, o que é eterno? Nada. Se nada neste mundo é eterno, é muito claro que não foi Deus que criou esse mundo. Olha que coisa impressionante. Se tudo que Deus criou é eterno, então nós, quanto centelha divina, somos eternos. O que está aqui, isso, tudo que está ao nosso redor, não é eterno. Por mais que seja construída uma coisa assim que dure anos e anos e anos e anos, um dia acaba. Um dia acaba. Por quê? Porque não foi Deus que criou. Então, vamos cada vez mais nos voltar para isso, para esse Deus interior que está dentro de nós, através do perdão, através, como que a gente vai treinar isso no nosso dia a dia? Colocando o amor em primeiro lugar, colocando realmente Deus na frente de tudo que a gente fizer e de tudo que a gente quiser. Pense o que você quer, entregue a Deus e tenha já isso como feito, como realizado. As coisas que acontecem no seu dia a dia, que se desestabiliza você, que tira você da sua paz, entregue para Deus. Ponha Deus na frente, Deus junto, Deus atrás, Deus do lado, Deus em todos os lugares. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa acho que é a principal mensagem que esse livro traz pra gente. É um livro maravilhoso, de amorosidade, de compreensão e de busca realmente da paz, que é a maior felicidade que a gente pode ter. A paz, essa paz divina. Às vezes você quer um carro, casa, apartamento, e você consegue ter isso, e aí você vai querer outra coisa, você pensa que isso vai te dar felicidade, você vai atrás de outra coisa, aí você consegue outra coisa, você fala, não, agora eu quero outra coisa, e você começa a perceber que tudo isso, no frigir dos ovos, não te trouxe a felicidade. E aquelas pessoas que às vezes não tem nada disso, mas que estão conectadas com Deus, mesmo, sabe, nas situações mais humildes, elas têm paz e são felizes. Vou pedir mais uma vez para quem não está inscrito ainda aqui no meu canal, que por favor se inscreva aqui no canal, que dê o seu joinha, que me siga lá no Instagram. Se você tem alguma dúvida, se ficou alguma dúvida a respeito do que foi dito, se você tem algum comentário, quando terminar essa live, o vídeo vai ficar gravado, então não esqueça de colocar aqui suas dúvidas, suas perguntas, eu sempre respondo todas.
Se não for aqui também, lá no Instagram, tá bom? Gratidão a todos vocês por terem vindo, por terem ficado aqui comigo. E eu vejo vocês na próxima semana na nossa live. Grande beijo. Tchau.